Olha só, pessoal, chegaram os meus óculos que eu encomendei no AliExpress. Tá, mas você comprou óculos de grau no AliExpress? Óculos de grau com lente progressiva no AliExpress. Imagina você, a situação, você chega na loja, na ótica, na frente da vitrine da ótica, você chega lá e olha, lá na vitrine tá o nome de todo... Não tem o nome de todo mundo, mas todo mundo que comprou deixou o seu positivo ou o seu negativo. Deu o aval daquela compra. Tipo assim, a pessoa comprou o óculos, gostou? Gostei do óculos, gostei do atendimento. Tá lá marcado. A outra pessoa comprou, gostei do atendimento. É assim quando você compra numa loja da China ou numa loja virtual. O pessoal deixa o seu feedback lá. Esse feedback você pode entrar no site da loja. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, vai ser um tutorial como você comprar o seu óculos da China. Eu quero fazer um tutorial que o meu avô consiga comprar isso daqui, tá? Consiga comprar acessando um computador ou até talvez até do celular, melhor vai ser pelo computador. Consiga um tutorial completo. Eu vou mostrar o que vem aqui, tô ansioso para ver. Tô ansioso, o pacote tá fechadinho, lacrado. Chegou agora de manhã. Tá aqui o meu nome aqui, ó. Meu nome aqui, Roberto Bruschi. Antes, se vocês não me conhecem, meu nome é Roberto e esse é o canal Roberto Bruschi com dicas para a sua casa. Mas eu nem vou botar vinheta nesse vídeo porque eu acho que ele é muito importante. Esse é o tipo de vídeo que você vai compartilhar no grupo de família do WhatsApp, você vai compartilhar porque vai ajudar muita gente. Esse óculos aqui eu paguei 9 vezes mais barato do que eu paguei neste daqui, no óculos que eu compro aqui no Brasil. A minha cidade é cara? A minha cidade aqui é cara. Eu acho que tem outros lugares do Brasil que é mais barato. O que eu preciso para comprar esse óculos? Da receita médica, do oftalmologista, do optometrista, e eu vou estar mostrando isso aqui, ó. É um gabarito para você medir a distância naso-pupila. É de uma pupila para outra ou do centro do nariz até uma pupila. Tem essa medida que eles precisam saber dessa medida. Vou deixar um gabarito, vou deixar na descrição. Todos os detalhes vai estar na descrição. E quando você for na descrição, você já aproveita e dá aquele like e compartilha para quem precisa. Você pode ajudar muita gente. Está abrindo agora, meu estilete quebrou a ponta. Quero tentar fazer o vídeo mais rápido. Esse vídeo vai ter mais partes, tá? Essa aqui é só a parte de eu abrindo e mostrando para vocês o que chegou para mim aqui. Chegou agora de manhã pelos correios. Esse óculos aqui eu paguei, foi 284, não estou lembrado, mas deve ter sido 284 reais que eu paguei nele. A câmera aqui de cima, pega aqui, olha o que vem, um pacotinho simples, muito simples. A embalagem aqui é uma embalagem bolha, muito simples, para o transporte sair barato mesmo. Caixinha, o óculos está aqui envolto em uma flanelinha pelo jeito. Eu comprei nessa mesma ótica que está escrito aqui, Gemei Optical. Quando eu faço meus óculos aqui, eu fico super nervoso, porque eu tenho uma dificuldade enorme de adaptação com as lentes. Lente progressiva, então em cima para longe, intermediário e para perto. A caixinha, uma caixinha simples, mas é para essa finalidade. Aqui vem um pacotinho, vamos estar abrindo aqui, vamos ver se pega aqui na câmera de cima. É mais fininho do que esse aqui, esse que eu tenho aqui ele é mais fininho, eu gosto de óculos mais discreto, mas esse aqui eu peguei meio grande. Tô vendo que vem aqui, vem junto aqui, tá vendo, aqui tem umas... Ah, aqui tá. Aquelas borrachinhas, eu não gosto de óculos com acetato. Eu, quando era criança, eu tive um trauma porque eu tive que usar muitos anos o óculos de acetato e ele já estava até com cola, eu não tinha dinheiro para comprar outro, então foi meio que um trauma. Não tenho nada contra ele, mas para mim não... Aqui tá ele, essa flanelinha, bacana. Vamos ver se eu não atrapalho aqui a filmagem. Tô super ansioso, com certeza. Eu não coloquei ele ainda, não sei. Eu tenho uma certeza, se não der certo, aqui quando eu compro aqui às vezes não dá certo. Então eu fico super frustrado com isso. Mas uma certeza, se não der certo, eu vou comprar de novo. Vou tentar talvez com outra ótica lá, ou com outro material, outra lente. Nossa, tá aqui, óculos. Depois eu vou falar sobre a grossura de lente. Eu tô achando que a grossura ficou até meia grossa pro meu grau. Vamos ver se pega aqui de cima, na câmera de cima. Tá pegando. Eu tô achando que ficou... grossinho, porque a armação aqui ela não esconde muito não. Como eu disse, você vai precisar da receita médica do oftalmologista ou do optometrista para pedir o seu grau. Tá,
Agora, já tem um papel aqui na frente e eu vou colocar ele, vamos ver, eu vou tirar o meu aqui. Espera que eu tenho que colocar do jeito certo, senão leva um esporro do rapaz da ótica. Eu percebo que ele é grande. Para perto tá ok. Ali tá ok. Calma, pessoal, que eu vou lá na rua dar uma olhadinha rápida, já volto aí. Ó, a minha dificuldade em adaptação de óculos é a seguinte. Quando o óculos, antes de eu fazer esse daqui, eu fiz dois outros. Cada 2 anos eu faço óculos. Eu tenho que fazer óculos. Eu uso muito aqui para perto e a minha vista cansa. Tá um pouco torto, eu vou ter que adaptar isso aqui, ajeitar depois. Mas fui botar, tô vendo a câmera perfeita, tô vendo certo aqui. Eu olhei lá fora na rua, tá 10. Eu tô super feliz. 285, 284 reais. Eu achei a lente um pouco grossa. Se eu pedir de novo, vou pedir uma densidade diferente. Eu vou deixar para vocês, no final do vídeo vai ter um glossário com todos os termos que eles usam vai estar tudo detalhado esse vídeo. Amei o óculos. E uma coisa, o meu problema de adaptação é o seguinte. Fiz esses tempos um óculos e foi botar, tipo assim, deu enjoo, deu náuseas, deu dor de cabeça, tava horrível. E quando o óculos dá certo, eu coloco ele aqui, eu olho, não, é isso, tá bom, tô enxergando, porque assim, vai ficar melhor, não vai ficar pior. Ah, tem adaptação, sim, tem essa adaptação, mas... Nossa, eu preciso corrigir. Eu não suporto o óculos, para mim ele parece que ele tá assim, tá? Eu não suporto isso. Sou chato nesse ponto. Então eu tenho que corrigir aqui, ajeitar aqui as perninhas, isso eu já vou ver depois como é que eu faço. No final do vídeo eu vou comentar se deu tudo certo, se eu me adaptei, se eu consegui corrigir isso aqui. Eu vou ter que levar para o meu optometrista para ele verificar se o grau tá certo também. Mas colocando assim eu já percebo, claro, tem uma diferença enorme, esse aqui é mais largo, então esse aqui é... Eu amei, simplesmente amei. O vídeo continua, vou passar todos os detalhes para vocês. Então, além da receita médica que você vai precisar do seu médico ou do seu optometrista para pedir o grau certinho do seu óculos, você vai precisar passar para eles uma informação que às vezes não consta na sua receita médica. O que é? A distância dessa pupila para essa pupila, que é a distância DP, que é a medida DP, que é a distância da pupila. Eles pedem essa medida para você, porque eles precisam saber onde é que está o seu olho nessa armação. Então é muito importante, então eu vou deixar essa folhinha aqui para você baixar ali na descrição, já quando você vai na descrição já deixa aquele like. Na descrição, isso aqui é de uma ótica que vende óculos pela internet aqui no Brasil. Então nada mais justo que deixar o nome dela aqui, tá o nome dela. Se você quiser entrar no site dela, você entra também, compara, pede. Esse rapaz tem um monte de dicas na internet também, é muito importante. Se você quiser ter mais alguma dúvida, vê ali. Então com essa folhinha aqui, você tem que ver se ela está no padrão, na escala certa, se a sua impressora está regulada para imprimir 100% da folha ou 90%, essa aqui imprimir errado. Imprimir, ela ficou um pouquinho menor do que a régua, então você vai imprimir, vai comparar se com uma réguinha sua, ou 1 metro, alguma coisa, em milímetros, vai comparar se bate, se deu certo, então quer dizer que a escala está certa. Você recorta e chega nisso daqui. Eu emplastifiquei o meu, passei uma fita aqui, ele está maleável, ainda está flexível. Mas o que eu faço com isso aqui? Eu posso colocar aqui ó, no centro do nariz e medir a pupila. Eu posso ficar com óculos ou sem o óculos também. Então vou colocar, você vai pedir ajuda para uma pessoa, sozinho esquece, não dá para fazer. Tem uma maneira de fazer, que é a técnica dos 3 risquinhos que eu fiz em casa, mas eu acho meio complicado, nem vou falar. Dá para fazer assim, você vai pedir para a pessoa ficar um pouquinho mais abaixo de você, você vai olhar para um ponto fixo, 3 metros primeiramente, aproximadamente 3, 6 metros, e vai pedir para a pessoa ver qual é o número que está aqui e aqui. Anota no papel, olho direito, olho esquerdo. Não pode inverter essa ordem, tá, pessoal? E depois você vai olhar para um ponto mais longe, 10 metros, 50 metros, porque o seu olho, quando você olha perto, ele faz isso, ele vira para dentro. Então a pupila vai ficar mais próxima. E quando você olha para longe, ele vai abrir um pouco. Então tem esse fator. Então você tira uma média dessas duas medidas. Se você tiver dúvida, será que a pessoa mediu certo? Peça para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta pessoa medir. Essa medida é importante para o seu óculos dar certo. Você pode ir até com uma reguinha, coloca aqui ó, na pupila
e na outra pupila. Então você vai ter essa distância de uma pupila para outra. Essa é a chamada medida DP, distância DP, distância pupila, de uma pupila para outra. E a DNP é a distância distância nariz-pupila, dos dois lados. Melhor se você puder passar as duas distâncias, do olho direito e do olho esquerdo. Mas que parte do nariz que eu meço? Ora, é no meio do nariz mesmo. Se você já tiver um óculos, estiver usando um óculos, você também pode usar essa técnica aqui. Essa de pegar a canetinha e fazer a marquinha. Que eles fazem na ótica. A ótica tem aquele pupilômetro, o aparelhinho parece um binóculo que você olha. Eles fazem o teste com aquele pupilômetro e ainda fazem o teste marcando aqui no óculos. Então eles sabem a altura certinha do seu olho, é o teste mais correto. Na descrição, a folhinha para você baixar o gabarito. Mas você consegue fazer perfeitamente com uma réguinha. Só essa distância de cada olho é melhor fazer com... Se você conseguir fazer com a canetinha no óculos, depois você pode pegar uma réguinha e medir o meio do óculos por pontinho. E aqui novamente, o pontinho por meio do óculos. Então você vai saber a distância de cada olho. É melhor ter as duas medidas. No caso, eu tenho 60 milímetros entre uma pupila e outra, só que um olho tem 29 milímetros e o outro tem 31 milímetros, tá vendo? É diferente. Geralmente, os rostos não são simétricos. Em geral, a grande maioria, o rosto não é simétrico. Um olho é mais para um lado e mais para o outro. Só uma notinha. Isso aqui não sou eu, Roberto, não fui eu que confeccionei isso aqui. Isso aqui foi uma ótica aqui do Brasil. Eu quero deixar claro isso, não fui eu que fiz isso aqui. Isso é uma ótica aqui do Brasil que vende óculos pela internet e está proporcionando, ela deixa disponível o link na internet. Não fui eu que confeccionei isso aqui. A escala está certa, essa é a mesma maneira que as óticas usam, elas usam essa maneira, usam o pupilômetro, que é aquele aparelho que parece um binóculo, e as óticas um pouquinho mais modernas, que investiram um pouquinho mais, já tem um totem, tem um esquema que bate a foto da pessoa naquela distância certa. Então, tem um aplicativo no celular para bater foto? Até tem, mas não funciona. Não funciona por quê? Porque você vai bater com o seu celular e não com aquilo que é específico. Aquilo tem que ser calibrado. No espelho funciona? Não funciona. Eu vou lá no espelho, fecho um olho, fecho outro, não funciona. Peço para alguém fazer para você. O melhor de tudo é você pedir para o seu médico já colocar na receita essa distância da pupila. Seria o mais correto, aí a receita estaria mais completa. Os médicos e optometristas deixam isso a critério da ótica, é um pepino a menos para eles se incomodarem, né? Então é assim que funciona, tá bom? Então, se você puder, peça para o seu médico. Se ele não fornecer, você vai ter que dar o seu jeito. Bem, esse aqui é o site que eu comprei. É na Gmail Optical, essa é a ótica dentro do AliExpress, que é a plataforma, essa ótica vende nessa plataforma, tem diversas óticas, tem até óticas que, só que essa aqui tinha o melhor custo-benefício, o melhor preço. No futuro talvez eu pegue de uma outra ótica, é um pouquinho mais cara, mas talvez eu vi que teve mais compras naquela outra ótica do que essa aqui. Essa aqui é uma das segunda ou terceiras mais compradas também ali no AliExpress, no site do AliExpress. Eu posso ver as qualificações aqui da ótica, aqui é nível ouro, ela está aberta desde 2015. A pontuação dela que vai de 0 até 5, ela está em 4.9, então uma boa pontuação ela tem. E aqui tem os produtos que eles vendem, descendo a página, tem os produtos que eles vendem. A lente progressiva com índice de 1.65, 1.61 na verdade. Aqui eu tenho 1.67, você vê que o preço já é outro, já aumenta bastante. Para você que é apenas míope, que é só uma lente, que ela já está pronta, não precisa ser feita, fica bem mais barato o óculos, a lente fica bem mais barata daí. Vamos ver se a gente consegue achar aqui uma lente para quem é míope, quem tem miopia. Aqui tem, provavelmente essa daqui é só para miopia, miopia e presbiopia. Olha o preço da lente, é R$ 71,92, fica bem mais em conta. E ainda tem o anti-blue, ainda tem uns tratamentos na lente. Então são várias opções. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que foi. Esse aqui foi a armação que eu comprei. Aí eu desci aqui para baixo, rolei a página, tinha os vários modelos de óculos. E aqui é importante ver isso aqui, ó, a distância da pupila. Por isso que você teve que fazer o teste da distância da sua pupila. Porque essa armação aqui que eles chamam de aro, eles dão um nome de aro lá, algo assim, fica entre 54 e 74 milímetros. Como o meu é 60 milímetros, está no meio disso, então perfeito. Essa armação serve para mim. Aí tem outra coisa.
Essa armação é para lentes progressivas, bifocal? Sim, é. Aí fala do tipo do modelo, material, e aqui tem outras características aqui embaixo bem interessantes, que é o tamanho da perninha do óculos, a distância no meio, ali no nariz, que eles chamam, aqui no Brasil chamam de ponte, aqui é ponte do nariz, traduzindo aqui essa parte aqui, bridge nose, e aqui é a altura da lente e também a largura da lente. 54, 32. Eu achei que o meu ficou muito estreitinho. Eu talvez pegaria alguma lente um pouquinho mais alta. E aqui a abertura. Abertura, que seria 140 milímetros, e aqui é o peso, 16 gramas, sem as lentes. Então tem o desenho da armação. Bacana. Aí você pode, se você descer tudo isso aqui, vai chegar aqui o tipo da caixinha, só que a caixinha que veio para mim não é essa aqui com imãzinho, não, é com encaixe. Então aí já tem uma coisa diferente. E aqui dá para ver que poucas pessoas compraram esse tipo de armação. Tem um brasileiro aqui que comprou e falou bem, ó, também. Estojinho bacana, tudo. Até teve bastante gente que comprou essa armação. Vamos para a lente que eu comprei aqui. Essa foi a lente que eu comprei. É a com densidade, com índice de 1.61. Freeform. Aqui eles chamam de lente digital aqui no Brasil, mas é a Freeform. Aí é uma lente progressiva, tem revestimento antirreflexo, que a minha tem, mas não tem raios azuis. Ela não é para computador, essas coisas, do meu óculos. Asférica, multifocal, fala algumas características aqui da lente, né? Anti-radiação, anti-risco, aqui anti-raios ultravioletas, anti-dust, anti-furacão, será que é isso? Poeira? Sei lá o que é isso. Então ela tem alguns revestimentos. Aqui mostra, interessante que aqui mostra que você primeiro compra a armação, depois você escolhe a lente e coloca tudo no carrinho. A lente, coloca no carrinho, a armação, coloca no carrinho e depois você vai para a conversa. Você chama eles para conversar se o seu pedido está coerente. Se aquela armação serve para aquele grau que você já manda para eles a receita do grau. Vou mostrar como é que eu fiz. Aqui tem também um desenho. Então é tudo meio bem autoexplicativo. Se o seu tiver em inglês, você vai clicar no cantinho da tela com o botão direito do mouse e vai procurar aqui traduzir para o português. Daí ele já traduz a página para o português. Aqui mostra também. Então ele é todo autoexplicativo. Aqui mostra um pouquinho sobre o que é cada tipo de índice de refração. Tem a 1.56, a 1.61, a 1.67, mostra que vai diminuindo a espessura conforme vai aumentando esse número aqui da refração, do índice da lente, mas também aumenta bastante o preço daí. Aqui mostra como fazer a medida do PD, da distância pupilar. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu pedido aqui na conversa. Aqui eu tenho a conversa com eles. Essa foi a primeira conversa que eu abri o cantinho para conversar com a loja. Então aqui foi a primeira conversa. Eu mandei para lá essa informação que eu estava de olho nessa lente. Aí eu pedi como encomendar óculos de grau prontos. Daí eles responderam para mim aqui: faço o pedido da armação e das lentes em um único pedido. Faremos a montagem para você. Atenção, por favor. Se você pedir armações e lentes em pedidos separados, não faremos a montagem para você. E você receberá armação e lentes em pacotes separadamente. Então tem que fazer o pedido junto. Você coloca no carrinho de compras, aqui tem o carrinho. O meu carrinho tem 14, mas eu não vou comprar, isso é coisas que eu estou namorando só. Vamos descer aqui. Então aqui fala, eles explicam tudo. Você vai pedir como é que você tem que passar a receita, tudo. Então tem todas aquelas informações. Deixa eu ver. Aqui eu mostrei o que eu queria, os meus dados aqui, 3,75 no olho, eixo de 90, menos 1,25, com adição de 2,50, eu achei que era 2, é 2,50, aí a minha DNP é 29,5 na verdade no olho, mas pode escrever tudo em português que ele vai traduzir automaticamente para o chinês, para o inglês, que seja lá o que eles vão olhar lá, tá? Não se preocupem com o idioma. A plataforma traduz isso para você e facilita a sua vida. Então, daí, na verdade, eu estava vendo ali, foram 21 dias desde que eu comprei, que eu fiz o pedido. Aqui dia 18, na verdade, deixa eu ver que dia que eu pedi. Dia 15. Foram 21 dias até chegar aqui.
Aqui tem os meus pedidos, vou mostrar aqui como é que estão os meus pedidos, como é que ficam depois que eu acompanho. Aqui eu comprei uma capinha de celular, daí tá ali. Aqui é o meu pedido, eu tenho que confirmar ainda o recebimento, eu esqueci de confirmar. E assim que você confirma, ó, eu chego aqui e confirmo. Você só confirma esse recebimento quando você realmente recebeu, tá? Eu fiz uma vez uma besteira de confirmar sem ter recebido, eu cliquei por engano, e deu maior rolo. O pedido voltou do meio do caminho, pegou e voltou. Não recebi o pedido. Daí eles me reembolsaram, mas deu um rolo danado. Então é melhor você só confirmar isso quando realmente recebeu. Eu vou deixar para confirmar outra hora com mais tempinho. Ó, aqui tem a opção para confirmar, mas eu não recebi. Aqui eu posso escrever um comentário depois que eu recebi. Esse produto aqui eu já recebi. Então eu posso escrever um comentário aqui depois. Depois eu vou deixar para vocês, eu quero deixar o que é, como é que foi a minha adaptação, se eu gostei da lente, se eu pediria novamente dessa forma ou não. Eu vou usar uma semana assim para ver se eu estou gostando ou não, e no final do vídeo eu deixo o meu feedback. Se eu gostei ou não gostei, se eu compraria de novo, se eu não compraria. Bom, para falar do óculos agora, já usei ele há alguns dias e eu tenho que dar o meu parecer. O que eu achei em comparação a esse, que é da China, e esse que eu comprei no Brasil, pagando 9 vezes mais caro que esse. Esse aqui foram 285, 284 reais. Esse 9 vezes mais. Uma comparação interessante essa aqui é a lente da Zeiss, é uma lente para ser boa. O índice dessa lente aqui é de 1.61 e essa daqui também 1.61. Porém, parece que eu fui enganado. Essa aqui da China, ela é 1 milímetro mais grossa do que essa que eu comprei aqui no Brasil. Paguei bem mais cara. Então, nesse ponto, eu me sinto lesado porque ela é 1 milímetro mais grossa. Eu achei que viria mais fina e vem até mais grossa. Outro ponto, o antirreflexo dessa aqui do Brasil, que é uma ótima lente, e essa daqui, uma não perde nada para a outra. É um pouquinho diferente, os tons de esverdeado é um pouquinho diferente. Perfeito, tanto o antirreflexo dessa como dessa. Ó, eu vou colocar isso aqui, eu estou olhando para uma luz ali, ó. Não sei o que aparece ali. Vamos botar esse daqui. E eu vou olhar para uma luz ali na frente também. Uma luz meio difusa, mas sempre dá algum reflexo. Então, foi esse ponto que eu não gostei muito, que a lente vem um pouquinho mais grossa. Outro ponto a se considerar, novamente, comparando com essa daqui. Essa daqui você molha, lava ela, eu lavo, dou umas assopradas, ela ainda continua molhada, mesmo novinha. Eu tenho que ir lá, geralmente eu tenho uma camisa de algodão velha, só para isso, de algodão, não é de sintética, bem macia, limpa, para terminar de secar. Esse daqui, eu simplesmente dou algumas assopradas e depois de lavar, ele praticamente já está limpo. Ele é mais... a água escorre melhor dele. Vamos dizer assim, ele tem um... Como é que se chama isso? Então é uma lente muito boa nesse quesito. Outro ponto, a visão com ela, com esse óculos aqui, para longe é uma maravilha. Eu usei para praticar esporte. Perfeito. Para olhar de perto, essa armação pecou. Essa armação, apesar de ser pequenininha, discreta, falta, porque o grau para eu olhar, quando eu quero olhar no meu celular, aqui pertinho, eu tenho que olhar bem aqui na pontinha, bem aqui no cantinho. O intermediário já fica aqui assim fica o intermediário, e para perto é bem aqui na beiradinha. Então eu acho que eu errei na armação, eu devia ter escolhido uma armação uns 3 milímetros mais para baixo aqui. Essa daqui é muito boa para praticar esporte, para sair, para passear, para dirigir, muito boa para dirigir também, à noite, de dia, tranquilo. Esse aqui eu nem gosto tanto de dirigir à noite com ele, eu acho que eu me atrapalho muito com ele. Eu, quando estou andando no mercado com esse daqui, eu me estabano, eu bato nas prateleiras, eu fico meio perdido. Com esse daqui não acontece, com esse chinês não acontece. Então nesse ponto eu achei bem interessante. No futuro eu pegaria uma armação um pouquinho mais para baixo aqui e talvez um pouquinho mais fechada, comparando com essa que eu já tenho.
eu comparo com aquelas que eu já tenho. Eu tenho várias armações em casa, eu nem levei aqui para mostrar para vocês, mas são várias. Seria praticamente esse o meu feedback com essa armação e com essa lente. Gostei, porém eu achei que fui lesado, fui enganado que a lente, comparando novamente com uma lente da Zeiss, eu achei que devia ser da mesma espessura e não é. Ela é 1 milímetro mais grossa. Então, se você for comprar, esteja ciente que pode acontecer isso. Lembrando, o meu grau é praticamente 4 graus positivos nos dois olhos, em torno disso, e adição de 2 graus para perto, com eixo de 90 graus nos dois olhos. Isso tem que ser levado em conta. Não sei qual é o grau do seu óculos, então isso tem que ser levado em conta. Se o seu grau for menos do que 4, com certeza o seu óculos vai ficar mais fino. E se a sua adição for menor do que 2 graus para perto, o seu óculos também vai ficar mais fino. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E do contrário também é verdade que se for maior o grau, mais a lente vai engrossar também. Então é interessante comprar um índice um pouquinho maior daí. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiz com muito carinho para vocês que precisam às vezes ter uma opção, uma saída mais em conta. E do fundo do coração eu espero que ajude vocês e que vocês possam compartilhar com alguém que precisa, tá bom? Até o próximo vídeo.